Quero agradecer a presença de vocês. Tô com a sensação de que tem um delayzinho aqui no som. Acho que não, né? Tá tudo certo, né? Eu tava com uma listinha aqui de agradecimento, mas acabou que eu acho que a internet também se perdeu um pouquinho por causa desse pique de luz aqui, e eu vou fazer aqui meio de improviso. Então queria agradecer muito mais uma vez a presença de vocês. Eu não sei se acho que é a primeira vez de muitos e muitos aqui, né? Mas assim, que seja a primeira de muitas. Venho sempre, uma programação também além dessa mostra. A gente tem uma programação de filmes em cartaz, de virada de programação toda quinta-feira, uma programação de filmes que não passam no circuito de shopping, se é que vocês me entendem, né? Então fica aqui o convite para todo mundo acompanhar a programação, e vou fazer um agradecimento breve aqui ao pessoal da projeção, ao Júnior, que sofreu agora com esse pique de energia, Joana também, ao pessoal do Minas, a equipe do Centro Cultural, a equipe da comunicação, a equipe da mostra, que aqui presente está a Ana Carol, a Lui, o Everton, que fez a Ana Carol, produtora executiva, a Lui, assistente de produção, o Everton, que fez a produção de cópia. Estou esquecendo de mais alguém. Eu sou Samuel, não me apresentei, sou o curador dessa mostra, Paul Newman, diretor, que tem o Mar de Rosa. A gente já conversou um pouquinho sobre essa relação meio bizarra que eu achei entre os dois filmes, mas eu acho que a curadoria também é um ótimo ponto de partida para você passar filme bom, né? Então é isso. Eu, mais uma vez, agradeço a presença de vocês e muito obrigado por ter topado estar aqui com a gente. Imagina, sempre uma cólica. Obrigado. E eu vou só falar um pouco da dinâmica do debate, porque eu acho que assim, todo mundo que está aqui tá doido para ouvir a Ana Carolina, dialogar, fazer perguntas, Então assim, eu vou aqui fazer essa mediação, mas é uma mediação mais de levar microfone para quem quiser falar do que qualquer coisa. Então eu passo a palavra. Deus queira que queiram falar. Eu acho que sim, acho que tem muita gente, todo mundo aqui muito interessado na sua obra, inclusive várias pessoas que estão aqui são formados, né, pessoas que são realizadores e realizadoras que se formaram vendo seus filmes. Acho que tem muita gente aqui assim, nessa situação, assim. Então, muito obrigado por estar aqui, obrigado por tudo que você já fez e ainda vai fazer. Acho que sim, vamos ver. Vai. Com a palavra, obrigado. Não, quer dizer, eu não sei se eu vou falar do Mar de Rosas, porque toda vez que eu vejo o Mar de Rosas eu fico um pouco... Eu era mais desabrida do que eu sou hoje. Eu vejo o filme e falo, ai meu Deus do céu, será possível? Mas é possível, porque ele me arrastou. Esse filme me arrastou e me arrasta até hoje. E eu acho interessante que todo mundo parece que compreende que a maluquice não é uma maluquice. É um distúrbio de cidadão que leva uma vida difícil e acaba assim, né? E esse filme é isso, as pessoas começam a pirar e vão pirando mesmo. Mas e eu vivi numa família muito pirada também. E eu achava normal. Hoje é que eu não acho tão normal, porque eu já andei um pouco mais. Mas, enfim, esse filme, eu era bem jovem, eu filmei, eu não me lembro agora se eu filmei em 5 semanas ou em 6 semanas. Mas eu filmei muito rápido e filmei com atores muito meus amigos. Eu filmei em agosto, setembro de 1976. A gente não tinha saído ainda da ditadura militar. E eu tinha encarado grandes problemas em São Paulo, em 71, 72, com a ditadura que começou muitos anos antes. E vendo isso agora, quer dizer, esse filme ficou na censura também. Todos os meus primeiros filmes ficaram na censura. Também. Um deles foi destruído, inclusive. Vendo esse filme, tinha momentos que eu achava que eu tinha exagerado de dedurar algumas questões da ditadura, mas não era. Eram frases só. Mas ficou na censura e eu achava que eu tinha ido longe demais. Isso é que é interessante de ver hoje. Se eles tivessem visto nosso amigo que saiu do governo agora,
Eles iam ver o que é bom para nós. Lembrei muito disso também. Dessa loucura bolsonarista. Demais. É assim. Mas acho que a última vez que eu assisti ainda era Temer, né? Então... Quando você viu esse filme? Era... Agora vendo era Temer, era muito bom perto. Exatamente. Era um alívio. Chega um momento de sentir saudade, né? A gente sente saudade de tudo. De tudo. Não, eu sinto saudades de tudo. Apesar de falar da ditadura, que eu era mais jovem e atravessei com grande dificuldade. Claro, e é engraçado também uma coisa que eu vou falar, que eu já falava a propósito do Mar de Rosa, é muito melhor ter um inimigo visível do que ter um inimigo invisível. Quando a gente tem o inimigo visível, a gente avança sobre ele, dramaticamente. E quando o amigo é subreptício, e isso cabe para o filme do Paul Newman, que na minha opinião é um filme de inimigo, medíocre, que só apresenta ele apresenta o mal e o bem, e o bem há de vencer. Ele vai aí e ele acaba com as mulheres e com a mulher que ele apresenta no filme. E isso é um inimigo invisível. O cinema americano é um inimigo invisível. Desculpa, eu vou te interromper porque esse é o filme Os Efeitos do Raio Gama no Comportamento das Margaredas, que passou agora às 17 horas. Era uma ideia de uma tentativa de uma relação entre os dois filmes e a gente tivemos essa conversa. Eu acho que ele até segura essa conversa porque ele é o oposto. Sim, não é? Exato. Ele é o oposto. E é americano. Bom, as duas ordens. Alguém quer fazer uma pergunta, colocar alguma questão para Ana Carolina? Tem várias. É melhor, porque assim eu lembro. Primeiro, falar que é uma honra estar aqui. Imagina, enfim, poder ver esse filme e agora, né, ouvir você, porque, Obrigada. enfim, sua obra é uma... Gosto muito, obrigada. Realmente, assim, acho que eu fico absolutamente entregue a esses agradecimentos. Essa trilogia, enfim, já vi inúmeras vezes, porque eu acho que não existe, enfim, nada igual no cinema brasileiro em termos de diálogo, em termos de, enfim, de comentários sobre o Brasil e sobre as, enfim, muito mais do que isso, né? Sobre as relações, sobre o desejo, sobre... E, enfim, acho que uma coisa que sempre pega muito nos seus filmes são os diálogos, que eu nunca vi nada igual em termos de inteligência, de conseguir pegar o discurso e destrinchar ele e sublinhar certo absurdo, certo esvaziamento de sentido também nesse discurso cotidiano. Acho que esse filme mostra muito isso, né? Essa conversa que às vezes não... Enfim... eu queria perguntar sobre o processo de construção de roteiro. Eu vi ali que diálogo você apresenta 3, não é você, mas a 2 Isabel pessoas. Câmara. E a outra você acredita só como Alice, eu fiquei curioso, assim. Alice é minha mãe. Olha só. Então, quero ouvir sobre isso, sobre o processo de porque eu usei toda a parte, grande parte do texto da Norma eram cartas da minha mãe. O diálogo do filme, quer dizer, para fazer um roteiro, a primeira coisa é você precisa achar aquela pérola escondida na ostra, porque eu não consigo fazer um filme pensado de fora para dentro. Eu preciso estar dentro da ostra para achar o assunto. Desde o começo, desde o Getúlio, dos meus curtas. Se eu não estiver dentro do assunto, eu não sei falar sobre ele. E aí o processo é muito demorado, porque eu tenho que fazer uma mastigada em cada pessoa que eu vou querer que exista, né? E eu faço diálogo pessoa por pessoa, quer dizer, se a pessoa não existir na minha cabeça, ela não fala. Não adianta, porque ela não fala. E nesse filme foi a única vez que eu usei cartas da minha mãe, que estava viva ainda. E ficou brava. Mas, para não falar outra coisa.
esse filme eu tinha que fazer isso. Eu tinha que fazer isso porque a pérola desse filme é a família, né? Se eu não falasse da minha mãe, eu não estaria completo. Mas até hoje, agora eu estou começando a escrever um outro roteiro, é uma luta horrível, porque se você não achar o que você quer dizer exatamente, você não faz, não desenvolve. Entendeu? É muito difícil. Eu acho a parte mais difícil. Filmar, eu aprendi a filmar, eu sei filmar. Eu filmo com prazer e filmo com segurança. Eu comecei sendo continuista, hein? Então eu sei o que eu estou fazendo e eu tenho segurança. Agora, escrever você não tem segurança. Você se joga e seja o que Deus quiser, você rasga tudo, começa de novo. É sempre assim. É sempre assim. Perfeito. Só emendar uma pergunta um pouco cretina de interesse próprio. Assim, você, provavelmente, enfim, muitas coisas te influenciaram aí, mas para mim é muito forte um pensamento, para mim, que me remete à psicanálise, assim, não sei bom. Talvez por eu ser adepto. Você também? Chegado no psicanálise? Muito. Não, eu fiz psicanálise 33 anos seguidos. Depois eu de vez em quando dou um repique. Mas eu acho que a psicanálise salva, entre outras coisas. No meu caso, a psicanálise e o cinema me levaram para um bom lugar. Mas o cinema, alguma coisa no cinema, sem ser ele mesmo, precisa te acompanhar. Pode ser que não seja exatamente a psicanálise, pode ser que seja a música, pode ser que seja a poesia, pode ser que seja os amigos, mas alguma coisa alavanca junto. Não é só a maquinária, não é só o ritmo, não é só a película, não é nada disso. Isso é secundário. Eu acho que o autoconhecimento e bons amigos levam ao cinema. Ótimo. Muito obrigado. Alguém tem mais alguma questão? Alguma pergunta? Marcelinha? Ei, boa noite. Oi. Queria te agradecer pela obra. Você é uma inspiração para nós, mulheres realizadoras. Obrigada. Queria muito te dizer isso ao vivo, pessoalmente, porque imagino que naquela época tivesse sido muito difícil ser uma mulher cineasta. Foi super. Se hoje ainda é. Então... Não, a gente sofre das mesmas coisas. Imagino. Assim, acho que talvez pra gente é um pouco mais fácil pelo caminho que vocês abriram, mas ainda assim... A gente sofre, aparentemente a gente manda pra burro numa filmagem, mas aparentemente você segura uma onda, porque tereteté tem um pontapé. E eu queria, então, que você falasse um pouco da sua trajetória mesmo, assim, porque eu imagino que ser respeitada e, enfim, e aí você faz né, uma obra dessa que perdura, que é muito atual, e é isso, no governo Bolsonaro, você vê esses personagens e o que a gente está vivendo agora, neste exato momento, dessas manifestações esquizofrênicas, uma coisa é muito atual rever, foi muito emocionante para mim rever hoje, né? Isso, pós nossa vitória e pós tudo que está acontecendo. Enfim, te parabenizar por isso, porque isso é muito atual. Eu posso te dizer uma coisa. Eu, no governo Bolsonaro, só consegui fazer um filme. O dinheiro que saiu para o meu último filme era o último dinheiro que saiu antes do Bolsonaro tomar posse. Era um roteiro que eu tinha posto no fundo setorial em 2015. O dinheiro, eu fui selecionada em 2016. O dinheiro saiu só em 2019. Eu fui pé ante pé para fazer um filme que eu conseguia fazer com muito pouco dinheiro, sabendo que eu já estava dentro do governo Bolsonaro. E mesmo assim não tem comparação
quando a gente tem qualquer forma de ditadura, você não faz uma grande coisa, você faz uma coisa menor, você faz uma coisa que pode ser até picante e desestruturante, mas ela não tem rabo, sabe? Sai, mas tá faltando um pedacinho. Esse filme, o Paixões Recorrentes, que você talvez já tenha visto, não sei, ele é um filme ele é um filme assustado. Ele é um filme que ele se passa no dia 1º de setembro de 1939, no dia que arrebentou a Segunda Guerra. E as pessoas, os personagens do filme, não estão sabendo que a guerra arrebentou, porque eles moram... Eu filmei na Ilha do Mel, que é no litoral do Paraná, e o filme se passa nessa data. E eles discutem como é que eles vão fazer o mundo ficar melhor. E o mundo acaba ali, naquele dia. Mas eu fiz esse filme meio aflita. Mais aflita do que eu fiz esse, para falar a verdade. Bem mais. E eu fiquei com 5 filmes ficaram na censura. O Das Tripas Coração, eu não sei se alguém viu, mas ele ficou na censura 10 meses. 10 meses. E era 1980, ditadura todavia, né? Então, foi isso tudo, do ponto de vista psíquico, para quem é um realizador, eu não acho que eu seja uma realizadora pronta. Eu acho que eu posso ser mais pronta. Mas não tem nada pior do que você achar que você não vai conseguir fazer porque alguém não quer que você faça. E é isso que a gente sente. E a Ancine foi ficando isso. Com o tempo, a Ancine virou um doicode, um órgão regulador da sua cabeça. Isso não, aquilo também não, olha lá. E como o cinema de mercado brasileiro tomou conta, de uma certa maneira, tomou conta dos cinemas, você, que já era jogado fora, é mais jogado fora. Isso tudo é o mais dramático de viver para quem faz cinema, é essa coisa, porque a Globo inundou os cinemas que estavam inundados por filmes americanos. E a gente acostumou com esse silêncio do exibidor, que preferia entrar com um filme americano de super bilheteria. Mas agora não. Quando eu falo agora, é de 10 anos para cá, vamos dizer. O exibidor brasileiro, ele posterga os outros filmes, ele só fica com os filmes que a Globo produz. Agora a gente pega e fala mal da Globo, porra. Porra, não é? Eu já estou nessa há tempo. Enfim. Mas é isso. Eu agradeço a coragem que você me deu. Eu que agradeço. Então eu vou fazer uma pergunta. Oba! Não, é que as pessoas pensam que eu vim aqui para falar, né? Eu vim aqui para responder. Ana, queria que você falasse O Mar de Rosas, é sua primeira ficção, né? É. Na direção. E tem um trabalho de ator, assim, de atuação muito forte, né? É. E queria que você falasse um pouco do processo. Eu sinto que tem bastante referência do cinema marginal, assim, desse corpo dilatado, desse corpo que tá indo pra fora, né? Dessa, como ela falou, esquizofrênico, assim. É que eu venho de uma geração valiosa. Quer dizer, eu não fui do cinema... Eu sou filhote do cinema novo, mas eu não sou do cinema novo. Mas o cinema novo já começou a botar as patas de fora. E depois eu fui muito amiga do Rogério, do Tonati, do Walter Lima, até do Neville. Era um cinema que era rasga-coração. Era para ser assim, e foi assim. E eu entrei nessa. Eu quebrei a cara. Eu fiquei muitas vezes na censura.
Algumas coisas eu tive que tirar, algumas coisas eu tive que mudar o texto. E o mais interessante da minha vida com a censura foi que todas as vezes que eu cheguei no fim do processo de segurar o filme, quem me ajudou foi a igreja. O Das Tripas Coração, que é maluco também, maluco beleza, quem tirou era o Abiakel, que era o ministro da Justiça. Eu fiquei 10 dias, o filme ficou 10 meses em Brasília. Aí eu conheci um padre dominicano que chamava Padre Charbonneau, não sei se alguém lembra desse nome. Eu falei para ele tudo que eu queria falar do filme, que não sei o que, que eu não conseguia. Ele falou, me deixa ver. Aí eu fiquei morta de pavor, porque eu falei, agora eu vou dançar dos dois lados. Eu fui um dia num cinema na Rua Augusta mostrar o Das Tripas Coração pro padre. Eu fiquei péssima, mas enfim. Ele falou assim, é filme de criança isso. Isso é filme de adolescente. Eu falei, eu também acho. Aí eu fiquei 10 dias com ele no Hotel Nacional, eu pagando. Ele ficou felicíssimo. Ele ficou num apartamento, eu fiquei no mesmo andar no outro apartamento, e a gente ia todos os dias no Ministério da Justiça, na sala de espera, vendo se o Abiakel recebia a gente. Aí o Abiakel deve ter ficado com o saco na lua, recebeu eu e ele, e aí e chegaram a uma conclusão. Eu fiquei quieta. Ele e o padre chegaram a uma conclusão que piorou o filme muitíssimo, que era o seguinte: tá bom, ele vai passar inteiro, mas você põe um letreiro antes, assim, este filme não está centrado na realidade, ele é inteiramente imaginário. Aí o filme ficou um perigo, entendeu? Porque já que aquilo não existe, ou era proibido, e era um letreiro, e eu pus realmente, assinei um papel pela primeira vez, foi a segunda vez. Eu fiz um curta que o Itamaraty não deixou sair, que era sobre morte de onça, que era depredação, animal em extinção. E aí fui chamada em Brasília, tudo de novo, e assinei um documento que eu me garantia que eu não ia mais fazer filme de denúncia predatória de nada. Eu assinei, claro, no mesmo dia cheguei em São Paulo. Eu tinha um amigo do Teatro Oficina que ia para Paris, eu dei a cópia 16 para ele levar para o Museu do Homem, do Jean Rouch. E tá lá. Eu doei direto. Foi, claro que foi. E esse filme, o Das Tripas, também eu assinei um filme que não faria mais um filme sobre... eles têm um termo, não sei se é fragilidade psíquica, eles têm um termo, é um termo, eu esqueci, é uma coisa, ela é meio... ela tem problemas psíquicos, uma coisa assim. Eu assinei também, que nunca mais faria filme assim. E continuei fazendo. É o meu ou é o seu que tá chiando? Acho que é o seu. Mas assim, esse filme que você falou anteriormente, que foi pra França, qual que é o filme? É o Pantanal. Não, é o Pantanal. Esse filme, ele existe aqui? Ele tá lá, só existe lá? Eu escondi uma cópia 35 tem uma colorida. cópia 35. Tá Vocês viram esse filme? Não, tá na Cinemateca. Tá na Cinemateca e depois disso ele nunca mais foi exibido. Nunca mais foi exibido. A gente no almoço, a gente tá combinando aqui fazer uma integral da Ana Carolina ano que vem. Vamos fazer uma retrospectiva com curta e tudo. E quem sabe a gente exibe o Pantanal dá pra ver, porque eu tenho uma cópia 0 do Pantanal. É ótimo. Não sei como é que ele foi exibido... Eu fiz o Pantanal... em maio de 1971. Nossa. E ele desde então ele não foi exibido mais, certo? Nunca mais foi exibido. Gente, vamos passar. Não, ele não passou no Ministério das Relações Exteriores, não sei aonde. Porque é tão esquisito não passar o Pantanal e passar o Das Tripas ou o Mar de Rosas. É uma maluquice também. Tudo, mas enfim. Que bom saber da existência do filme. Ele tem uns... Acho que ele tem 17 minutos, uma coisa assim. Ótimo. Então,
Mais alguém, gente? Ah, pode. Ó, tem uma mão lá atrás. Não, sou eu aqui, sou Maria Paula, sou estudante de jornalismo na UFMG. A gente está aqui uma turma hoje Que bom. por orientação de uma professora da disciplina de cinema e feminismo. Agora tem disciplina de cinema feminino? Cinema e feminismo. Olha lá, hein? Bom, não separa, junta. Isso. A pergunta que eu tenho é assim, qual que é o papel das personagens mulheres nas obras e como ela se contrapõe ao cinema americano que você colocou como um inimigo invisível na fala inicial? Como é o começo? O papel das personagens mulheres nas suas obras, assim, especialmente em O Mar de Rosas. Não é papel. Quer que eu repita? Não, eu acho que você está querendo falar como é que do personagem, né? Porque os personagens são reais, viu? Por isso que parece, falando assim, se a gente se distancia de mulher, aí a gente fala o papel da mulher, mas o papel da mulher, enquanto você está viva, é tudo que você quiser, e tudo que os homens quiserem, e tudo que a gente deixar, e tudo que os homens deixarem. Esse é o papel de todos nós, homem e mulher. Entendeu? Não existe... Eu não faço filmes feministas. Eu tenho militância cinematográfica. É diferente. Eu entro em assuntos tanto de homem como de mulher. Já que eu estou submetida à condição de mulher, inexoravelmente, nasci assim, eu tenho uma familiaridade maior com problemas femininos. Mas isso não me impede de fazer personagens homens com a mesma clareza. Entendeu? Por quê? Porque nós somos iguais. E enquanto a gente não perceber isso, rola muita bobagem. Mas a gente é igualzinho, homem e mulher. Principalmente dentro da criação, dentro do ambiente da criação. Aí sim não há diferença nenhuma. E se houver, é só uma questão de diferenciação dramática. Só. Acho que é. Acho mesmo. Mas Oba, vamos nós, bobo. Vamos. Eu gostei. Alô? Oi. Gostei muito disso que você disse, porque eu acho que eu vejo isso nos seus filmes, como é que você coloca. Enfim, são papéis no sentido assim, são posições que os seus. São geografias de alguns momentos da vida. São discursos, né? Que os personagens vão assumindo e acho que assumindo esses papéis. Aí é difícil. Eu sempre querendo falar em psicanaliqueza, assim, mas lugares de gozo, assim, sabe? São. Mas, por exemplo, se você não dedura como é que um homem fala, principalmente quando ele está inseguro, você não consegue explicar para o espectador que dramaticamente aquele homem está inseguro. Uhum. Você precisa saber como é que é ser inseguro, homem e mulher, porque é igual, o sentimento é igual, sempre será. E acho que você coloca sempre uma... É que é isso, você falou e eu sempre entendi que seus filmes não são filmes feministas, porque assim, você não tem uma agenda exatamente, inclusive você coloca muitas vezes seus personagens se colocando nesses papéis de reféns e tal. A Norma Bengel fala, né? Não queria sofrer com tanto amor e tal. Então eu sinto que isso é uma grande inteligência do seu texto, que é conseguir construir esse retrato, que não é um retrato unidimensional, enfim. Até chapado, retrata uma palavra, né? ruim. Coisa chapada. Aliás, retrata até uma palavra ruim. O filme do americano, do coisa aí que Paul Newman. Paul Newman. Ele é um filme chapado. Eu não consegui pegar. É um pecado, mas... é um pecado. Mas eu passo a vida falando isso. Eu não sei se você entendeu. Você entendeu? Entendeu? Eu nem enxergo nada, estou falando, não enxergo coisa nenhuma.
Mas eu tenho muito cuidado com isso. E também eu trabalho só com amigos. É difícil, é muito... Agora, o último filme, eu trabalhei com 3 ou 4 atores que eu não conhecia. Mas se eu não ficar muito amiga, ou antes ou durante, eu tenho que ter uma aproximação, uma proximidade com o ator, que senão não rola. Não rola mesmo. E isso tem que escolher bem, porque às vezes o ator não quer se aproximar do personagem, porque pode ser ameaçador, né? E isso, para mim, tem que entrega toda. Eu entrego tudo, você entrega também, senão não tem graça, a brincadeira não tem graça, né? Tipo a cena da banda com a Norma Penny, né? Do banheiro, que você não falou isso. Hoje, essa cena aí eu tinha falado, quando for dar o tapa na Norma, não dá com força, por favor. E pedi pra Norma também, falei, não vai dar um tapa com força. O primeiro tapa eu falei, achei um pouco forte, mas eu falei, não, plano, take 2, vamos lá. Aí foi mais forte. Aí o Hugo chegou para mim e falou, se a Norma der um tapa na cara agora, eu vou dar também. Eu falei, não, mas eu não falei muito, não. Eu falei, pá, pá. Aí, pá. Aí foram 4 planos de grande taparia. Péssimo isso. Mas isso acontece também, né? Enfim, eu estou um pouco preocupada com a nossa amiga lá em cima, que eu acho que ela não ficou satisfeita. Hã? Acabou a luz. Você entendeu? Você entendeu? Quer ir mais um pouco? Não, tá tranquilo. Oi. Queria também agradecer que bom. poder estar aqui. Uma honra. Obrigada. Eu queria saber um pouco mais dessa relação mesmo sua com os atores, assim. Olha. Não sei como é que funciona, né? Se não, muda tem que muito. tem que ter um certo andamento, porque você não sai filmando no primeiro dia também, né? Mas você tem que ter amor pelos seus atores, amor. E esperar ele chegar, esperar ele entender, esperar ele rir, esperar ele contribuir. E muitas das coisas em meus filmes, muitas das coisas não estão no papel. Tem coisas que depois que a gente domina o roteiro e domina o diálogo, por exemplo, aí o ator já fica meio dono daquela pessoa, entendeu? E ele fala, aquela pessoa falaria isso, dava um tapa na bunda do outro. Falei, pode dar. Sabe, tem uma hora que o ator, o personagem desce mesmo. E essa hora, você tem que deixar o ator, você vai segurando. Mas tem uma hora que você percebe, no segunda semana, você percebe que vai rolar. Entendeu? Mas só se você jogar em cima do ator, principalmente se você acabou de conhecer, você tem que jogar tudo de bom que você tem nele, para ele, com ele. Eu, no último filme, eu estava com um ator, Irã Gomes, que ele é preto, bonito, um pretão lindo, nervoso, estava nervoso. Eu percebi que eu falei, o Irã está aflito, muito aflito. Aí eu falei, vamos fazer uma coisa, você vai lá em casa todo dia, 15 dias, a tarde toda, a gente fica passando esse texto, eu te explico tudo de novo. Eu fiquei 18 dias com ele seguido. Aí eu não sei se vocês viram esse filme, não sei se... Mas aí o Irã virou uma maravilha, entendeu? Todos os atores, se você não cuidar, não regar, a flor fenece. Maravilhoso. É bom mesmo. É uma coisa... Trabalhar com ator é um aprendizado de vida. Porque você não pode sonegar nada do ator, nem ele de você. Porque senão fala assim, olha, você podia repetir? Não, tá faltando uma coisa. Se você falar só isso,
Por favor, repete. Ele vai ficar pior. Aí ele repete 10 vezes, vai ficar cada vez pior. Porque ele não quer ceder e você não está entendendo que ele está percebendo que você não está entendendo o que ele quer esconder. Então fica um jogo. Faz de novo. De novo. Não pode. Isso daí não pode existir de jeito nenhum. Para quem faz cinema, regra número 1. Ame o seu ator. Ame, ame, ame. E ama para sempre, porque eu repito ator sempre. E é bom, porque aí ele muda. Ele fala, agora não é aquele cara, hein? Bom. E vem outro. Sempre vem outro. Você quer ser atriz ou é atriz ou quer o quê? Dirigir? Eu sou atriz. Ah, então, cara. É que é interessante saber, porque, assim, vários diretores que a gente trabalha, cada um tem um processo diferente, Não tem né? nada de processo. Nada. Pode parar. Né? Pode parar. Eu Que sinto idade que- você tem? Oi, não entendi. Oi? Que idade você tem? Eu Oi? tenho 25. Ih, deita e rola. É que eu nunca fiz cinema, né? Eu fiz só teatro. Vai fazendo, vai fazendo. Mas abre o coração. Sabe? Abre para tristeza, para raiva. Abre o coração. Abre o coração. E aí pronto. E lê. Lê o texto. Lê o texto. Lê o texto. Importantíssimo. Não é? É muito bom ser ator. Eu acho uma coisa ótima. Eu adoro ator. Os atores são pessoas mais na frente do que os diretores. Os atores, eles estão um passo na frente. Por quê? Porque eles têm a coragem, em alguns momentos da vida deles, de deixar de ser eles. E nessa hora, eles estão de parabéns. Eles estão no meu. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu falo, meus filmes são todos iguais, coisa aflitiva. O ator não, ele vira o Napoleão, sabe? Ele faz qualquer negócio. Se ele gostar. Se ele gostar. Ator que não gosta do que está fazendo, não adianta, porque não vai rolar nada. Mas ator está na frente, pode ter certeza. Muito obrigada. E voa. Obrigada. Ali tá do lado. Oba. Oi, Ana. Diga. Prazer Obrigada. falar com você. Obrigada. E aí eu queria te perguntar assim, eu lembro uma entrevista que você deu pro Roda Viva, Ah, sim. foi nos anos 90, 95, se não me engano. Tinha. Que aí você falou uma coisa muito. Você falou uma coisa muito curiosa, que assim, você falou, eu tenho muito medo de fazer um filme bom e muito medo de fazer um filme ruim também. Eu tenho. Então eu queria saber de você, assim, esse filme, você fala que ele é pura doideira, que ele. gente Você coloca nunca muita acha coisa bom. louca nele. Queria saber em que medida que quando você está escrevendo o roteiro, você fala assim, não, aqui eu vou parar e eu vou dar um respiro, ou aqui eu vou continuar. Aqui eu vou ir com toda a força e vou colocar coisas sem sentido mesmo. Não, Queria eu saber como é que você faz isso quando você está escrevendo, assim. Quando eu estou escrevendo, eu não acho nada bom. Eu acho que não é. Não é. Depois, quando eu leio com outro. Tem que ler uma hora com outras pessoas, você tem que ler. Aí tem algumas horas que eu, quando está uma leitura com outras pessoas, tem algumas horas que eu falo, acho que rolou. Aí quando você acha que rolou, você volta lá e cavuca mais um pouco. Cavuca mais um pouquinho. Mas depois que o filme fica pronto, eu não gosto de nada. Eu falo onde eu estava com a cabeça para fazer isso. Depois eu vou gostando, mas é como se fosse um peixe no aquário. Tem horas que ele nada legal, tem horas que você não gosta. Sabe, para mim, meus filmes são uma coisa viva. Eles mudam, eles ficam engraçados. Tem horas que eu dou risada na filmagem. Aliás, em filmagem eu me divirto, eu dou muita risada. Quando eu vou montar, eu falo assim, do que eu achei graça nessa coisa? Não tem graça. Mas eu dou risada filmando. Depois eu não acho graça. Aí eu vou ver o filme com alguém e eu acho graça. Eu acho, maluquice já, mas eu acho que esse filme é um ser vivo.
Ele já saiu de mim e tomou outra. Ele tem a vida dele, entendeu? É como teatro. Teatro é vivo, né? Mas não é como teatro. Então, é uma maluquice. Mas é isso. Você não pode nem deve gostar de tudo que você faz o tempo todo, porque você não é a maravilha das maravilhas, nunca será, né? Muito obrigado. Nada. Ei, boa noite. Boa noite. Eu sou a Mariana, sou estudante de cinema. Atriz? Não, estudante de cinema. Estudante de cinema. É. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, te conhecer pessoalmente. Obrigada, muito sou uma obrigada. grande fã, admiradora dos seus filmes. Obrigada. Eu fico curiosa, assim, porque você começou a fazer filmes num contexto de muita dificuldade, assim. Muito. Principalmente para cinema nacional, assim, para além de ser mulher, Tudo cinema difícil, nacional. tudo difícil. E eu fico me questionando, assim, se esses impedimentos externos, isso de filme ficar 10 meses parado, esse tipo de coisa, não, assim, você foi... tem uma quantidade imensa de obstáculos e você nunca sabe se você fala assim, eu vou desistir agora. Sim. Então, eu queria saber justamente isso, assim, esses obstáculos externos tremendos, de alguma forma foram incorporados por você, assim, a ponto de você começar a se questionar por que continuar fazendo filmes. Eu vou tentar e responder. se foi modificando, assim, a forma que você via os filmes que você produzia nesse sentido, assim, talvez de ficar mais protetora deles ou questionar mesmo o porquê de continuar fazendo, sabe? É uma vida, né? Mas eu acho que é o seguinte, a arrancada inicial, eu era super jovem, então eu vou que vou, eu sou que sou, tá que tá. Aí você aprende algumas coisas, dá um rebite, vai. Você percebe que agora vai. Depois cai, agora vai. Quando você vê, passaram-se 20 anos, 25 anos, 28, 30. Você fala assim, eu acho que agora eu tô condenada. Porque vai fazer o quê? O que vai fazer? Eu vou casar? Eu vou ter filho? Eu vou me apaixonar? Aí a vida te impõe, te chama, eu vou usar uma expressão paulista, te chama na chincha e fala, como é que é? Agora vai arregar ou o quê? Era isso que você queria? Então toma esta e mais esta e mais esta. Aí você fala, então tá. E aí, seja o que Deus quiser, porque você não tem volta. Entendeu? Você tem que sobreviver, você tem que fazer filme, você é uma... Não dá pra... Eu fazia medicina, cara. Eu larguei. Sabe? Então, precisa pensar bem, porque a gente quebra a cara inúmeras vezes. Mesmo quando o filme vai bem. Porque como ele é um ser vivo, você pode não gostar dele. Gostei de você, não te amo mais. Né? Existe isso. Sim. Fala que filme chato, que filme bobo. Hoje eu vi o filme em Pânico ali em cima. Por quê? Eu falo, como é que as pessoas aguentam isso? É isso, gente, é isso. Eu acho impressionante, assim, porque você começou muito nova e seus filmes não parecem algo de, vou que vou, tô que tô, porque eles não são medíocres, assim, seus primeiros filmes não são medíocres, são grandes filmes mesmo, assim, pra história do cinema nacional, então eu fico... É mesmo? Eu acho, eu acredito Olha, nisso. mas eu vou dizer uma coisa pra vocês todos. Só ouço essas maravilhas que eu tenho ouvido aqui agora, nesse momento, por exemplo, de público. Por quê? Os exibidores, eles trocam de calçada. Os produtores impõem regras, os produtores executivos, assim, os produtores Suadizan, não vou nominar porque são parceiros de área, mas os produtores estabelecidos, eles querem que você o seu filme dê dinheiro. Se você não dá dinheiro para eles, você não presta, você não serve para nada, entendeu? E isso é o pior, é a pior viagem, porque até muito pouco tempo atrás eu tinha certeza que meus filmes eram horríveis,
Porque os exibidores e os produtores e as equipes e as televisões não te querem. Não te querem. Eu fui vender meus filmes pro Arte1, sabe o Arte1? Sim. Arte1. O cara não quis nenhum. Ele falou, você é muito boa. Assim, pro cara que tava do lado, sabe, o assistente do comercial. Anota em Arte1. Arte1 não quis nenhum. Eu tava numa pendura. Isso acontece toda hora. Eu tô com um exibidor que tá exibindo. Se eu não fizer o serviço de chegar e falar assim, a praça tal que é o filme, ele não vai. Você acha que eu acho que o filme é bom? Eu tive que ligar várias vezes mesmo. Não, é muito difícil, porque eu não sei por quê. Eu sei por quê. É porque eu sou mulher? Não. É porque eu sou abusada? Não. O que é? É porque eu não dou dinheiro. Não dou bilheteria. É isso. E você tem que escolher, na sua vida você tem que escolher tudo, inclusive isso, né? Fazer filme babaca e ganhar um dinheirão, ou fazer o que você quer. Eu só faço o que eu quiser fazer. Mas eu sempre fui assim. Mas o preço é alto, né? Primeira missa é sobre isso. Né? A primeira missa, tem gente que nunca mais falou comigo por causa do primeira missa. Porque eu entreguei rapadura geral, né? Falei tudo de cinema. Tudo. E ainda mostrei trilho e tudo e tudo. Eu não posso falar de parceiros cinematográficos, eu já fiz isso, mas eu fiz isso nos filmes, eu não posso falar isso. Mas as mazelas do cinema brasileiro e as mazelas do cinema são horríveis, são horríveis. Portanto, o pessoal que vai fazer cinema, pense. Porque é uma atividade cansativa, é uma atividade que te escolhe ou não te escolhe, e você precisa subir, é o Sísifo em pessoa, porque você precisa subir e carregar aquela pedra até lá em cima, porque ela vai rolar para baixo. Você tem, entre um filme e outro, você vive como eu vivia quando era na maior pendura de juventude. E é isso mesmo. Pensa bem. A Cristal faz publicidade? Não, os caras, eu faço, mas os caras não querem fazer comigo. Não querem mesmo. Porque eu sou de longa. Tudo isso é isso, né? A vida é assim. A vida é assim. A gente já sabe, eu já sei. Sem romance. Sem romance. Nenhum romance zero. Bom, a gente tá aqui meio que agora pra chega. encerrar. Eu, assim, se alguém tiver com a língua coçando aí pra fazer a última pergunta, que faça agora. Que faça agora ou nunca mais. Ou na retrospectiva. Ou então do na ano que vem. retrospectiva, que aliás vou fazer a retrospectiva aqui em Minas e vou fazer uma ópera aqui em Minas, vou fazer a Salomé, que eu fiz em São Paulo, a Salomé. Do Strauss. Não conta ainda, não. Deixa embaixo. Tá, mais alguém? Senão eu vou. Então, você falar um pouco da. Pega, fala o microfone, tá saindo. Eu já gastei todas as fichas aqui, mas eu queria que você falasse da Betinha um pouco. A Betinha. Você falou que você botou o texto da sua mãe e a Betinha é você um pouco. Claro, é claro. A Betinha sou eu. E você enquanto cineasta também? Dando a banana no final do... Também. Por que não, né? Também. Eu era mais, mas eu sou meio desabrida mesmo. Eu sou filha de espanhol. Tá explicando. Isso. Deixa eu só agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado, Obrigada amei. a você. Obrigado a todo mundo que veio. Obrigado, pessoal. Foi ótimo. Pra mim foi ótimo.